Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda. Se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre um livro muito importante, muito bom, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo é um livro, eu não sei se ele ainda é, mas quando eu prestei Unicamp, ele era um livro obrigatório do vestibular da Unicamp. Então você tinha que ler esse livro para conseguir fazer o vestibular. E eu me interessei muito na história, eu não li pra prestar o vestibular, mas eu acabei comprando o livro pra ler depois, porque eu gostei muito da história, muito do tema que a Carolina Maria de Jesus escreve, e eu resolvi comprar o livro pra ler, então finalmente li, tirei ele da estante, e queria compartilhar um pouquinho com vocês o que foi essa leitura incrível, esse diário de uma favelada. Vocês podem ver também pela quantidade de marcação que foi um livro assim que eu gostei muito, né? Tem vários pontos importantes que ela toca aqui no livro, e eu vou falar um pouquinho deles mais pra frente. Vamos lá, Quarto de Despejo, escrito pela Carolina Maria de Jesus, é um livro diário, em forma de diário, que retrata a vida de uma favelada, que é a Carolina, na década de 50 aqui no Brasil, em São Paulo, na zona norte de São Paulo, que é a favela do Canindé. Hoje em dia essa favela não existe mais, ela foi, ela sumiu do mapa para poder construir a Marginal Tietê, que passa por lá. E a Carolina Maria de Jesus viveu lá com seus 3 filhos e solteira, até alguém descobrir que ela escrevia esses diários e resolver publicar. Quarto de Despejo toca numa ferida muito importante, que é a desigualdade social. E é muito interessante você ver como que a Carolina Maria de Jesus, uma pessoa que muitas vezes a gente considera pouco instruída, que não tem cultura, que é pobre, é favelada, quando eu digo pobre, gente, é pobre mesmo. Vira e mexe, a Carolina Maria de Jesus reclama nas entradas de diário dela que ela não tem dinheiro pra comer, ela não tem dinheiro pra comprar comida pros filhos dela, ela não tem dinheiro pra comprar sabão, por isso que as roupas dela são sempre sujas. Ela não tem dinheiro assim pra nada, ela é muito pobre, ela é catadora de papel na década de 50 e é muito interessante ver como ela vê o mundo. Quarto de Despejo é um livro muito importante porque ele retrata o Brasil nos anos 50 de um jeito que eu particularmente não conhecia. A gente aprende os anos 50 aqui no Brasil, óbvio, né? JK, a gente teve que aprender sobre ele, mas nada muito aprofundado assim, né? Nada muito real, e quando a gente aprende não é da visão do pobre, é sempre da visão do rico. Então, a Carolina Maria de Jesus retrata isso muito bem, ela fala como era o Brasil, ela fala como eram os políticos, ela fala como era que ela era tratada, e é muito interessante você ter essa pincelada dos anos 50, que normalmente a gente não tem no colégio. Como eu disse, um ponto muito importante e muito retratado em Quarto de Despejo é a fome. A Carolina Maria de Jesus passa fome, ela viu a cor da fome e ela diz que a fome é amarela. Ela diz isso em muitos momentos do livro, que as coisas estão amarelas, que a amarela tá vindo, isso quer dizer que é a fome, porque quando você fica muito tempo sem comer, com muita fome, as coisas começam a ficar num tom amarelo. Diz a Carolina Maria de Jesus, eu nunca passei fome, não posso dizer se é ou não, mas a Carolina Maria de Jesus disse que é. Um ponto que aquece meu coração quando eu li esse livro foi que a Carolina, ela nunca desistiu do que ela gostava. O sonho dela era escrever, então ela sempre escrevia, ela tinha vários diários, ela sempre lia, ela era uma pessoa muito culta, que a gente consideraria culta pro nível de escolaridade dela, pro nível de vida que ela tinha. Ela nunca ia se deitar sem escrever ou sem ler alguma coisa. E as pessoas na favela tiravam um sarro dela, porque, você escrever, ler, pra que você precisa disso? E tem uma passagem muito bonita que eu vou ler aqui pra vocês, que ela fala sobre a leitura. Ela diz assim: li um pouco. Não sei dormir sem ler, gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. E o momento inteiro no livro ela menciona como ela gosta de ler. Como eu disse, um ponto muito importante que eu falei aqui é da questão da Carolina Maria de Jesus ser pobre e ser favelada. Porque tem uma passagem aqui que ela faz, não só uma, né, tem várias, que ela diz assim, ó: saí indisposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar o descanso. E é muito real, ela não podia descansar, ela tinha que sair, catar papel e comprar coisa pra poder sustentar a família dela. Era ela, 2 meninos e uma menina morando na favela. E ela compartilhando isso é uma história que toca muito o coração. Outro ponto muito interessante de Quarto de Despejo é como a Carolina retrata a política. Ela é muito sabida da política, ela entende muito de política, ela critica muito os políticos, assim, como até hoje que o político engana, que o político só passa na favela quando é época de eleição, que o político não tá aí pra ninguém. E ela diz uma coisa muito boa, muito interessante, que eu parei pra refletir, que é: um político só vai conseguir governar bem o país se ele tiver passado fome. É preciso colocar pessoas
que passaram fome pra governar o Brasil. Porque é real, como é que você vai colocar alguém ali de uma classe social totalmente diferente que não vai entender o que as pessoas pobres precisam, que não vai entender o que um favelado precisa? Isso é um ponto muito interessante da história da Carolina, que muitas vezes a gente pensa, ai, nossa, é pobre, é pouco instruído. Gente, a Carolina sabia muito de política. Ela vivia, ela debatia sobre isso, e isso é muito, 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 assim... Eu gosto de ler sobre isso. Quarto de Despejo é mais ou menos um período de 2 anos, assim, mas ela escreveu muito mais. O jornalista que descobriu a Carolina Maria de Jesus, selecionou alguns trechos, alguns livros alguns dos diários, né, mais importantes para publicar. E é muito interessante você ver que como no começo as coisas estavam ruins, mas estavam boas até, sabe? Ela não passava tanta fome, ela tava indo tudo bem até, mas no segundo ano do diário é assim, de destruir, porque vira e mexe ela passa muita fome, vira e mexe as coisas são muito ruins, e isso é diferente, é algo diferente da minha zona de conforto. Uma coisa muito legal também do livro é que ele retrata a favela. A favela como é a favela do Canindé nos anos 50, como realmente era uma favela, né, naquela época. E isso é muito legal, porque a gente consegue ver que as coisas, assim, não mudaram tanto, mas são bem diferentes do que a gente provavelmente conhece de uma favela. A Carolina retrata que as pessoas lá não estão nem aí, elas não estão se ajudando assim, sabe? Ai, você tá passando fome, eu vou te ajudar. Não é bem assim, é meio cada um por si, e é isso aí, entendeu? Você que se vire. E ela fala que ela sofria muito, puxavam muito a orelha dos filhos dela, batiam nos filhos dela, porque ela, né, tinha que sair pra trabalhar, então ela não podia ficar olhando os filhos o tempo todo, ela tinha que catar papel pra poder vender, pra poder conseguir dinheiro, pra poder comprar comida. Outro ponto também são as brigas que tem na favela. Ela diz que as crianças crescem sabendo como é uma pessoa nua, porque as brigas entre homem e mulher é o que mais acontece lá na favela. Vira e mexe a mulher sai pelada, vira e mexe o homem sai pelado, e as pessoas já estão acostumadas, sabe? E ela diz isso... Inclusive, muitas vezes isso acontece e as pessoas não gostam muito de se intrometer nisso. Sabe aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher? Então, a Maria era meio assim, a Carolina Maria de Jesus. Ela não gostava muito de se meter. Mas ela era uma das pessoas que sempre chamava a polícia quando a coisa ficava meio assim demais. Ela sempre chamava a guarda e aí resolvia isso. Dá pra perceber que a Carolina, por mais que ela passasse tantas dificuldades, ela era muito sonhadora. Ela sonhava em sair da favela, ela sonhava em ter uma vida, ela sonhava em não ter que catar papel pro resto da vida dela. Ela consegue fazer isso no final da vida dela. Ela não é uma pessoa rica, mas ela tem dinheiro pra conseguir morar num sítio, ela consegue sair da favela, o que é muito bom a gente saber disso. E é legal ver que ela não parou de sonhar, sabe? Ela às vezes não sonhava tanto, inclusive tem até alguns momentos que ela fala que ela pensava em morrer, pensava em suicídio. E logo depois ela falava que não, que ela tinha que continuar, mas inclusive, como eu disse, no segundo ano do diário é onde mais acontece isso, é o maior momento em que ela pensa em se matar. E isso é muito tocante, sabe? Pensar que ela não tem dinheiro pra comer e é por isso que ela não quer mais viver a vida. Ela diz que a vida não tem mais uma cor bonita. Isso é muito triste quando você lê. Quarto de Despejo é uma obra incrível, você tem que ler pra, primeiro, se situar no lugar do outro e, segundo, pra você ter uma ideia de contexto histórico incrível que a Carolina retrata pra gente dos anos 50, da maneira dela, da visão dela, o que é ótimo, porque é a visão de uma pessoa pobre. Então, é um livro muito bom. Pelo que eu entendi, ele foi traduzido acho que pra mais de 13 idiomas, pelo que eu tava lendo aqui no prefácio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Admirado em 13 idiomas e é muito, muito, muito importante o retrato desse livro. Quarto de Despejo foi uma leitura, agora eu não lembro se foi 5 ou 4,5, mas foi uma leitura bem alta de estrelas, teve uma qualidade muito boa. E eu esperava, e tem até algumas imagens aqui, né, alguns desenhos. Deixa eu pegar outro que dá pra ver melhor. Aqui. Mais ou menos o que seria a favela, né? E as entradas são assim, 12 de junho... aqui no caso não vai dar pra vocês verem, mas enfim, 11 de junho, 9 de junho. Não tem todos os dias, por exemplo, aqui tem 9 e 11, mas não tem o 10. Mas, de qualquer forma, é um livro que vale muito a pena. Se você puder, a experiência vai te enriquecer horrores. Se você não me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui do lado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.